Pessoal, estou aqui com a Salete Coelho, preparadora física, ex-atleta, e eu tenho o privilégio de estar aqui na ON. Obrigado, Salete, por me receber aqui. Imagina, é prazer imenso recebê-lo aí na nossa casa aqui em São Paulo e poder contribuir aí e ajudar cada vez mais o esporte. Né? Não, legal demais. Para que vocês entendam melhor, Salete, o que é a ON? Estou até aqui com a ON. O que é a ON? Explica para a galera. A ON é um centro integrado de evolução corporal, né? Então, como assim? A ON ela foi idealizada pelo Dr. Neme Saber. O Neme hoje ele é médico, diretor médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E o Neme sempre pensando numa conduta um pouco mais não medicamentosa na sua prática médica, e até por uma experiência própria dele com o esporte, etc., resolveu criar a ON há 9 anos atrás em Assis, no interior de São Paulo, e de lá para cá ele começou a trabalhar dentro de um modelo de áreas da saúde que pudessem contribuir, né, para que as pessoas estivessem cada vez melhor, na sua plenitude, né? Então, o ser humano ele é evolutivo, né? E a nossa saúde também, a gente vem evoluindo e vem se adaptando cada vez mais à vida moderna, ao que isso tudo trouxe para nós. Com essa ideia, então o Neme criou o modelo da ON, que é um modelo onde ele é baseado em avaliação e reavaliação, e a gente fez um conjunto de avaliações que nós chamamos de índice de evolução corporal. E dentro dessas avaliações, elas indicam quais áreas da saúde nós podemos usar para melhorar ou evoluir essas pessoas, né? Fazer com que elas tenham o melhor rendimento possível. E aí nós temos a área médica, que ajuda a diagnosticar tudo isso, né? A área da nutrição, que é a área alimentar, que ela é super importante, não dá para a gente não tomar isso em consideração. E vem as áreas da saúde, que daí nós vamos falar de fisioterapia, preparação física, pilates, levantamento de peso olímpico e a área da yoga, que é a área que a gente fala muito do cuidado com a mente, né? Então nós vamos pensar em corpo, mente e alimento. Perfeito. Então esse foi o modelo da ON, né? E dentro da minha vontade de já ter trabalhado em outras equipes, com equipes multidisciplinares, eu e o Neme resolvemos trazer esse modelo para São Paulo. E aí, óbvio que a gente vai aperfeiçoando a cada dia. E atualmente a gente está com essa unidade aqui em São Paulo, no Morumbi. Há exatamente 2 anos que nós abrimos essa unidade. E estamos tentando trazer um modelo diferente, mostrar para as pessoas que o esporte ele é multifatorial e a gente pode pensar em cuidados preventivos e de saúde como um todo para o atleta, buscando com que as pessoas evoluam e estejam cada vez melhor. Perfeito. Eu conheci o trabalho da Salete aqui da ON através da Cristiane, atacante da seleção, né? Que é acompanhada aqui pela Salete. Outras atletas, amigas em comum, estiveram aqui também da seleção, jovens atletas, né? Porque muitas vezes a gente olha só o atleta, quando a gente pensa muitas vezes nesses fatores, nesse cuidado quando ele passa por uma lesão e acha que só a reabilitação é importante, buscar um profissional adequado. Sim. E tudo mais. Só que é o que você está falando, a prevenção também. Eu tenho atletas novas que treinam com você aqui, com vocês, e que já estão se cuidando para não ter sobrecarga, para não exagerar demais no dia a dia, ter um acompanhamento, monitoramento junto aos pais, né? Para que você atenda diferentes públicos também, mas todos com o mesmo objetivo, cada um, lógico, uns profissionais, uns mais novos, e você consegue atender todo mundo aqui, né? Sim. Você tem respaldo dos profissionais junto com você, uma equipe qualificada para atender, seja para uma reabilitação, a prevenção ou mesmo para um fortalecimento, algum trabalho específico, né? Exatamente, nós temos uma equipe aqui de fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, né? Enfim, de todas as áreas, professores de yoga, professores fisioterapeutas que trabalham no Pilates, preparador físico especialista em levantamento de peso olímpico,
algumas áreas consagradas do treinamento e da área da saúde que ajudam a contribuir. Então a gente obviamente trabalha com o esporte futebol, desde o futebol amador ao futebol de alto rendimento, mas também trabalhamos com qualquer indivíduo. Então assim, qualquer pessoa pode se beneficiar do modelo da ONU. Ela pode, pela saúde, pelo bem-estar, né? Exatamente, pelo bem-estar, pelo simples fato dela não sentir mais dores nas costas, pelo simples fato dela querer ter uma qualidade de vida boa. Qualquer pessoa pode se beneficiar desse modelo. Qual que é a diferença do cuidado, que aí vem um pouquinho do que a gente aplicou com a Cris e vem aplicando com outras jogadoras, né? A ideia disso é trazer dentro desse modelo áreas que não são acessadas ou não eram acessadas, como por exemplo a yoga, o pilates. Muitas vezes a gente vê as pessoas pensando em fisioterapia só como doença e não como uma prevenção, né? Então acho que é muito isso que a ONU tenta trazer de diferente. Legal, vamos mostrar um pouquinho do espaço pra galera? Vamos mostrar então, sim. Tá bom, aí depois a gente volta a falar um pouquinho mais com vocês. Bom, gente, vocês viram um pouquinho da estrutura top. Eu, particularmente, também já vim aqui, né, ser avaliado, porque a gente na rotina, no dia a dia, muita repetição, bate na bola, dá treinamento técnico e muitas vezes a gente sobrecarrega, acarreta alguma lesão, algum probleminha de saúde, e a gente precisa procurar os profissionais adequados. Por isso que também tenho vindo aqui, tenho indicado os atletas também aqui nessa Salete. Eu tenho encaminhado muitos atletas, por quê? Porque eu cuido da parte técnica específica, eu me especializei naquela área. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Querer cuidar de tudo. Então, só que os atletas muitas vezes também estão sendo sobrecarregados, porque jogam em muitos lugares diferentes, né? Até fixarem em um clube, alojarem, serem acompanhados ali, mais velhos. Muitas vezes eles querem participar de tudo, mas não é igual ao nosso tempo, que era uma brincadeira, que uma hora você para, descansa. É uma coisa, às vezes, muita intensidade, né? Que também pode gerar problemas na fase de desenvolvimento também, né, Salete? Com certeza. Falando especificamente sobre a área da preparação física, né, que é a área com qual eu trabalho aqui dentro da ONU, é super importante, acho que todos entenderem o controle de cargas, né? Hoje, cada vez mais, nós vemos que no esporte as pessoas estão treinando cada vez menos e com maior qualidade. E muitas vezes o que a gente vê no futebol, principalmente na fase de crescimento, na fase de introdução, onde essas pessoas elas começam a treinar e almejam um dia ser um jogador profissional. Jogam demais e treinam demais. E a mesma coisa acontece com o futebol amador. Então, se nós formos parar para estudar, né, hoje um jogador profissional joga em média quantos jogos por ano? Falam muito dos clubes europeus, né, que jogam uma Champions League, que chega nas finais e ainda joga o Nacional, né, a Liga Regional, ele vai jogar 60 jogos no Perfeito. ano, o que joga muito às vezes, né? De 60 a 72 jogos em média, se você jogou a final do Mundial de clubes. Um problema que eu vejo, pelo menos na minha opinião, gravíssimo, né? Tem criança jogando mais de 100 jogos por ano. Tem muitos. Atleta amador de clube, de várzea, de final de semana, jogando mais de 100 jogos por ano. E eles se machucam. E aí eles não entendem o porquê eles se machucam.
E muitas vezes eu já ouvi de alguns pais: nossa, Salete, mas o jogo só dura 6 minutos. Mas o jogo de uma criança dura 6 minutos, que é o que é adequado para ela. Exatamente. E o jogo do adulto dura 45 minutos o tempo, porque é o que é adequado para cada um. Então, acho que essas adaptações e esse excesso de treino é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, aqui no Brasil pelo menos, e é uma coisa que nós vemos que as pessoas lá fora estão diminuindo a quantidade de treino. Exatamente, exatamente. Eu vejo os clubes europeus, a gente tinha um modelo que o clube lá na Europa trabalhava o físico forte, trabalhava 2 períodos, treinava muito nos clubes. Eu, quando atleta profissional, a gente sempre treinava 2 períodos, a pré-temporada tinha 3 períodos no dia. E hoje você vê o Guardiola, por exemplo, trabalhar 1h30 no máximo por dia, trabalho bem direcionado. E às vezes aqui a gente continua sobrecarregando, não entende que pode ser um acompanhamento até complementar ao clube, mais direcionado, como você faz com essas atletas, até de nível de seleção. Você sabe o treinamento dela, você tem uma comunicação com o clube para que você também não exagere aqui. Exatamente. Não tem algum problema pensando só no seu trabalho aqui com o atleta, né? Exatamente. O que a gente tenta fazer aqui dentro da ON, e eu também no meu trabalho como preparadora física, eu acho que é estar sempre em contato com a equipe, com o técnico, com o preparador físico da equipe, com o fisiologista, com o fisioterapeuta, para a gente entender como nós podemos ajudar, olhando obviamente para o atleta que nós estamos cuidando, mas como a gente pode ajudar a prevenir lesões, né? E quando a gente fala de prevenção de lesão, hoje é um termo um tanto quanto complexo, porque tem lesões que eu não posso prevenir, que são lesões, por exemplo, por contato. Eu nunca sei quando eu vou tomar um carrinho. Enfim, essas lesões uma queda, eu não consigo prevenir. Eu também não consigo prevenir uma lesão que já aconteceu, então nós vamos falar de recidiva de lesão, e aí a gente começa a falar de redução da incidência de lesão, né? Então o futebol, ele é um esporte muito lesivo. E quando você soma carga de treino com carga de jogo, e isso não é considerado, isso não é calculado ou orientado, ou muitas vezes acompanhado por alguém, as pessoas acabam se machucando mesmo, né? Então, o trabalho que a gente tenta entender é que, às vezes, não é nem o preparador físico que tem que trabalhar com aquele atleta amador, enfim. Às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é um controle mais mental, então a gente direciona para uma yoga, mas às vezes ele tem que fazer um trabalho com a preparação física mesmo. É difícil você falar, olha, todo mundo precisa disso. Não é uma fórmula exata, né? Todo mundo vai seguir esse mesmo formato, esse mesmo profissional para se reabilitar ou para prevenir, né? E por isso que é importante a gente sempre ter um protocolo de avaliações. Então hoje... Que vocês têm aqui. Exatamente, a gente tem um protocolo de avaliações básicos, que são avaliações que elas vão servir para qualquer indivíduo. Como assim? Quando a gente fala de avaliação, nós vamos falar que é como se o ser humano ele fosse uma casa, uma construção, né? Quando eu não tenho um bom alicerce, eu posso ter a melhor parede do mundo, mas uma hora essa parede vai cair, esse telhado vai cair. Então, existem algumas coisas no nosso corpo, como mobilidade, estabilidade, flexibilidade, que elas são básicas. São os fundamentos do corpo. Exatamente. E aí, a gente tem que trabalhar em cima disso primeiro, para depois a gente pensar em força, e aí vamos pensar em velocidade. Dentro de velocidade a gente tem agilidade, e depois nós vamos falar de potência, né? Então, são algumas capacidades físicas que são importantes para qualquer indivíduo, mas principalmente para o atleta. E a gente tem como monitorar se, por exemplo, o atleta hoje ele está apto para o treino ou não, através de algumas avaliações simples, como avaliações de potência. Então a gente vem orientando os nossos atletas, por exemplo, a terem essa conduta. A gente avalia e direciona, olha, hoje o atleta ele teve uma queda de rendimento. Talvez para ele o mais adequado é descansar e não treinar novamente. Exatamente. Então assim, são esses princípios e esses cuidados que são importantes para a gente começar a passar para as pessoas e cada um ter, e principalmente no jovem atleta, que há uma preocupação muito grande,
que a gente vê que hoje os pais querem que os atletas joguem futebol, futsal, tenham uma especialização precoce, né, que a gente fala hoje dentro da literatura antes dos 12 anos de idade. Embora às vezes seja um talento, a gente tem que tomar cuidado com a especialização precoce e orientar, e eu acho que levar informação para as pessoas, né, Cris? Claro. Há 20, 30 anos atrás se tinha pouca informação, hoje a gente cada vez mais tem acesso à informação e eu acho que a gente tem que disseminar isso para que os pais também tenham uma consciência de que existe um momento onde é importante eles terem uma preparação física adequada, existe um momento que é importante a parte técnica, que trabalha com você, e existe um momento que é você ter aquele volume de jogo, de treino. Então, cada momento, de acordo com o crescimento e desenvolvimento da criança, é importante, né? Sim. Diferente para cada fase, né, do desenvolvimento, né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente. Exatamente. Os meninos e as meninas ainda sofrem influências diferentes, né, por causa da cultura ainda no país, né? Algumas ainda acham que elas precisam ter mais força, que precisam se esforçar mais para conseguir competir com os meninos. Alguns fatores têm que ser avaliados, né, dentro da cultura. Exatamente. E por exemplo, simples fato, uma cultura que sempre teve no futebol. Você tem que jogar futsal para ser mais habilidoso. Hoje a gente sabe que não tem transferência entre um esporte hoje e outro, né? Quem joga futsal treina específico futsal. Exatamente. O peso da bola é muito diferente. Quem joga futebol de areia é futebol de areia. Quem joga campo, joga campo. As demandas físicas e técnicas são diferentes. Totalmente diferentes, assim como as lesões, assim como a demanda fisiológica do corpo, né? Então, isso são aspectos muito importantes que eu vejo que a gente tem que prestar muita atenção hoje. Sim. Lá fora se fala muito, a gente estava falando aqui antes, lá fora tem muito o conceito do preparador físico, personal, né? O atleta tem um preparador físico, um fisiologista que acompanha, vai na casa dele, né? Os grandes jogadores na Europa fazem isso, o Cristiano Ronaldo tem, o Neymar, né? A gente estava falando. E aqui ainda tem um conceito um pouco diferente, porque muitas vezes o atleta sai do clube, ele é mal acompanhado quando ele quer fazer esse trabalho à parte, e aí sim pode acarretar alguma lesão, algum problema nele lá, e aí ele não consegue render pelo clube. Mas quando há uma comunicação com bons profissionais que vão entender isso, que ele tem lá, que nem atletas pedem para treinar todo dia comigo individualmente, fala, não, vai treinar comigo todo dia, ou você já está no clube, treina vários dias com alta intensidade, eu também tenho que dar uma segurada lá na parte técnica, não fazer tanta repetição de alguns gestos, e a gente ainda está mudando um pouquinho o conceito, mas acredito que cada vez mais esse trabalho integrado vai ser comum no Brasil, né? Exatamente, eu acho que é um bom exemplo esse tipo de trabalho, né? E foi isso muito que a gente pensou e tentou oferecer para a Cris e vem acompanhando ela. Obviamente, o trabalho do preparador físico é importante, mas como eu falei, tem toda uma equipe por trás, né? Um trabalho em equipe que é sempre muito importante, e eu acho que cada vez mais, se o preparador físico extra clube conseguir ajudar aquele preparador físico do clube, é um trabalho fantástico, porque assim, nós que trabalhamos com preparação física sabemos o quanto é difícil você mensurar a carga, assim como o fisiologista também sabe o quão difícil é. Quando você tem 30 atletas num plantel para você fazer isso, é algo extremamente trabalhoso e você não consegue individualizar 100% o trabalho, né? Sim. E isso acaba complicando. Então, muitas vezes, você saber trabalhar com outras equipes e prestar esse serviço para os clubes é algo extremamente valioso para todos, Sim. porque você reduz a incidência de lesão no clube, você melhora a performance para o atleta, e o que o clube quer é isso, é o atleta bem, é o atleta fisicamente na sua melhor fase, né? E a gente sempre monitorar. E mais que isso, a equipe ela consegue criar um histórico.
Porque muitas vezes o atleta ele fica um ano num clube, um ano no outro. A gente começa a ter uma história, né? Uma evolução Exatamente. desse atleta ao longo dos anos. Que para o clube que ele for ou para a seleção, quando ele é convocado, você já pode apresentar aquilo. Exatamente. E o clube já tem total respaldo para saber como conduzir a carreira, né? Exatamente. Atleta, né? E a gente tem feito isso com alguns atletas, não só do futebol, mas de outras modalidades aqui dentro da ON, de justamente tentar criar essa história, né? De criar esse acompanhamento a curto, médio e longo prazo, para que todos tenham performance e se machuquem cada vez menos e consigam ter uma carreira um pouco mais duradoura, né? Porque outra coisa que se fala muito é o pós-carreira, né? Acho que aí você pode falar um pouquinho. Eu posso falar. O quanto que a gente colhe o ex-atleta, ele vai ter algumas lesões que são específicas de ex-atleta e que ele tem que continuar se cuidando para ele ter uma longevidade, né? E a maioria dos ex-atletas, eles continuam jogando. Então, acho que entender que o corpo e o preparo físico não é mais o mesmo e a velocidade de raciocínio que você tinha, às vezes é o que muito pessoal fala. Eu pensei, tentei fazer, mas meu corpo não respondeu, né? Então, acho que isso acontece bastante. Então, assim, eu acho que hoje os principais aspectos, tomar cuidado com o tanto de jogos que as pessoas fazem, independente se são amadores ou não. Um esporte não treina para o outro esporte, então não existe eu fazer corrida de rua no final de semana para ganhar capacidade cardiorrespiratória para jogar futebol, não é a ideia, entendeu? Ou jogar futsal para jogar futebol. Obviamente, se eu estiver falando de uma criança onde ela vai vivenciar diversos esportes, super interessante, mas não como meio de competição, né? Exatamente. É o que eu falo para muitos atletas. Muitos atletas e pais de atletas falam assim, olha, meu filho está no futsal e está no campo. E eu falo assim, mas o que ele quer jogar? O que vocês têm em conjunto, em comum acordo, para que ele siga uma carreira? No futsal ou no campo? Ah, é no campo? Então só joga o futsal de maneira amadora, para ele se divertir, para ele ter participação, tocar mais na bola. Alguns aspectos podem colaborar, contribuir, né, com o desenvolvimento dele no campo, mas ao mesmo tempo também cria alguns vícios técnicos, alguns vícios táticos, e aí tem essas questões físicas que você abordou. Então eu já começo a falar, olha, então já começa a deixar de lado. Começa a deixar de lado e focar onde você quer. Porque você vai precisar se especializar ao longo dos anos, conforme vai ficando mais velho, até chegar ao profissional, em uma modalidade. E a outra modalidade não pode competir com ela. Então, normalmente eu falo, atleta de futsal, ele joga futsal desde criança. Eu também joguei futsal, futebol, desde criança. Só que chega uma hora que você tem que direcionar. Eu com 10 anos, 10, 11 anos, já não jogava futsal competitivo. Participava de um campeonatinho ou outro, mas eram campeonatinhos fracos, onde eu só me divertia ali, mas eu já me direcionava para o campo. Ali era onde a minha rotina maior de treino estava ali. Às vezes me chamavam para um campeonatinho, não vai ter nada ali, eu vou lá jogar. Mas era um outro contexto, né? Não era esse, tem que jogar, tem bolsa de estudo na escola, tem que jogar pelo futsal em alto nível, tem que jogar o campo em alto nível porque já está no clube, e aí começa a ter uma loucura ali. E eu acho que assim, há 20 anos atrás a gente tinha muito menos informação, né? Então, quando eu jogava, eu até os 12 jogava futsal e futebol de campo com menino. Aí, não, vamos treinar em time feminino. Comecei a treinar com times femininos, só que eu tinha 12 e treinava com um time profissional. Aí treinava no campo e no futsal. Isso foi até os 17. Aí os 17 comecei a jogar só futsal. E foi até os 20 jogando só futsal. Mas é muito complicado, porque as lesões, elas vão aparecendo. Então eu fui uma pessoa mesmo que parou por conta de lesão. E chegou um determinado ponto onde eu estudo ou eu jogo, né? E quando eu tive que tomar essa decisão, né, há 14, 15 anos atrás, para mim foi muito mais promissor atuar na carreira mesmo ajudando como preparador físico, enfim, vislumbrando uma outra parte, né? E não conseguia manter os treinos e o estudo, então... Sim, conciliar as duas coisas.
E hoje a gente vê que a coisa está mudando um pouquinho, falta muito ainda para o esporte universitário tomar a proporção que é lá fora, né? Mas eu acho que é uma coisa que pode vir a evoluir muito e a gente espera que evolua aqui no Brasil, né? Porque isso faz com que as categorias de base cada vez fiquem mais fortes, mas ter este cuidado de sempre olhar e prevenir, porque algumas lesões depois que elas acontecem, elas estão ali, elas podem estar quietas, mas elas estão ali e elas vão atrapalhar o dia a dia do atleta, seja ele amador, seja ele profissional, enfim, Exatamente. qualquer um de nós. Eu sei bem disso, e a minha lesão foi no futsal. Eu fui atleta profissional no futebol, mas após encerrar a carreira, de uns 6, 7 anos para cá, com muita repetição, trabalho com molecada, nem jogando quase, mas aí as lesões aparecem, né? E sobre prevenção de lesão nós vamos falar em outros vídeos, né? Bem legal, de maneira bem didática, dinâmica, com uns protocolos interessantes, né? Que a gente vai abordar para todo mundo. Hoje foi uma introdução longa, mas para que vocês conheçam a Salete, conheçam o trabalho da ON, que é referência, e ela tomou a decisão e hoje ela é uma referência nessa área, e com certeza vai vir muita novidade para vocês aí também, né, Salete? Com certeza, a gente espera poder, acho que o mais importante é trazer um pouco de informação para as pessoas, né? Mostrar que existem algumas estratégias simples que nós podemos fazer antes e depois dos jogos, que vão dar uma qualidade melhor para todos, né? E isso é uma coisa que cada vez mais você vê as pessoas se preocupando, como eu me preparo para o jogo e como eu faço uma recuperação, o famoso recovery pós-jogo, né? E isso é uma coisa que ajuda muito. Então acho que a gente pode ensinar para todos algumas estratégias que vão ajudar. Mas acho que sempre frisar que se você puder ter um acompanhamento de um profissional para que isso seja cada vez mais adequado para você, é a melhor escolha. Exatamente, que é o que eu tenho indicado para os meus atletas. Eu cuido da parte técnica, cada um na sua área, e a Salete vai começar a acompanhá-los, já está acompanhando algumas atletas e vai acompanhar muito, se Deus quiser. Bom, gente, é isso. Isso só lembrando que vai servir para um gestor, para ter um atleta melhor condicionado, melhor preparado, sempre em campo, que é o que eles querem, né? Eles investem para ter aquele atleta, vai ter o atleta sempre em campo e não no DM, no departamento médico. Vai ter, o investimento vai valer a pena, o atleta vai se sentir bem, vai conseguir jogar, vai estar feliz. Para o treinador vai ser ótimo, porque ele vai ter uma condição ótima, né? Para que renda o melhor possível, para que o treinador consiga os seus resultados, né? Individuais, coletivos. Então acho que todos ganham. E para o atleta amador que quer bater uma bolinha no final de semana ou jogar pela universidade, pela escola, vai também conseguir desempenhar isso da melhor maneira possível. Então, obrigado, Salete. Imagina, é um prazer em contribuir aí com Não, vocês. que isso, prazer é meu, é nosso, e logo logo vem novidade para vocês, então fiquem ligados aí. E eu vou deixar nas redes sociais e também o contato da ON aqui embaixo na descrição do vídeo, para que vocês possam entrar em contato, conhecer, né, agendar sua avaliação também, e quem sabe a gente se encontre aqui também, tá bom? Obrigado, Salete. Imagina, obrigado a você. Valeu, gente.